Está valendo, Will. Estamos aqui mais uma Agora, vez agora no deslancha, hein? nosso Pod Letras. Agora mais do que nunca, merece aí os nossos aplausos e conseguimos. Mais. É isso aí, então, olha, você que está assistindo, você que vai conseguir assistir isso aqui, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, vai deixando comentários, certo? Porque é o que faz o conteúdo aqui ser mostrado para mais pessoas aqui no YouTube. Vai lá no nosso site podletras.com.br, tem a playlist dos 2 anos aí, bastante episódio para você maratonar, bem como lá no Spotify também. Vai lá, segue a gente lá, deixa uma boa avaliação também. Aqui no YouTube você já vai fazendo sua inscrição e assinando aqui, né, ativando as notificações para quando sair episódio novo você ser informado, certo? Vai lá também no Instagram, @podletras, a gente posta as agendas lá. É importante, bem como é importante você ver aí, ó, na tela esse QR Code para fazer um Pix de qualquer valor, certo? Para ajudar a gente a manter essa plataforma super prática que a gente está usando aqui. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer o Pix pela chave que é o e-mail apoiepodletras@gmail.com. Normalmente a gente transmite as lives pelo Facebook e aqui pelo YouTube, mas hoje é um episódio gravado. Então você pode deixar comentários depois, inclusive perguntas pode fazer que a gente repasse depois para nossa convidada, certo, César? Certíssimo, Will. Lembrando para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre a coletânea do Pod Letras. Essa é a de 2023, tá? Continua à venda lá no site. E também a de 2024, que já fizemos o lançamento, né? Tá disponível lá na plataforma também do Mercado Livre. Você que está aí assistindo no YouTube, só clicar no link que está na descrição, você vai direto lá para a lojinha do Mercado Livre e lá você vai poder encontrar os livros. Se você está numa plataforma de áudio, é só entrar no site do Mercado Livre, digitar Pod Letras no campo de busca e você vai encontrar bem facilmente lá as coletâneas, certo? Lembrando para você que nas duas coletâneas estão os 10 selecionados, está o pessoal aqui do Pod Letras, a equipe do Pod Letras, e temos convidados de honra. Na primeira edição foi o autor César Bravo, quem participou conosco, e na segunda foi a autora Larissa Brasil, certo, Will Santos? É isso aí. Hoje nós vamos falar com a nossa convidada, que é a escritora Lívia Stocco. Tudo bem com você, Lívia? Tudo jóia. Tudo bem. Olha só, eu já queria fazer de início. Nós estávamos aqui no backstage, antes mesmo de você entrar, nós estávamos conversando sobre mais um caso de um autor caindo no conto das editoras, que desembolsou uma grana, que acreditou na historinha de conto de fadas, e a gente até brinca aqui que autor de verdade é aquele que já passou por um ou dois tombos desses. Eu gostaria de saber já de você, conte algum caso de você, em quantos você já caiu, o maior que você já caiu, alguma historinha que você tem para contar, se é que você já passou por uma situação dessa. Bom, bom dia, né? Não sei se é bom dia para quem está assistindo, boa tarde, boa noite. Então, eu tenho um trajeto assim pequeno, né, nesse mundo de escrita, em literatura, em publicação. Muito pequeno que eu comecei a escrever historinhas quando eu fui alfabetizada, né? Então eu tenho um longo caminho aí. Publicação, desde criança eu tinha aquele sonho, eu vou, né, ser descoberta, vai cair um OVNI aqui, né? Igual a capa lá da coletânea do Pod Letras, vai aparecer um UFO bem em cima de mim e vai dizer assim: você foi escolhida para ser a próxima best-seller mundial. A pessoa que não publicava, que não tinha nada mostrado para ninguém, achava que isso ia acontecer. E eu acho que todo autor todo autor iniciante passa por esse sonho de ser descoberto por uma editora gigante, publicar e fazer um sucesso terrível. E eu tinha esse sonho até descobrir que eu tô ouvindo aqui, tá gravado porque a minha criança tá aqui Participação assistindo Jurassic especial. Park, participação especial dizendo que parou a televisão, o pai já vai ligar para ela. Mas enfim, até uma certa idade, até uma certa época, até uma certa fase da vida, eu tinha esse sonho e não existia, né,
entregando minha idade aqui, não existia internet. Eu sou da fase pré-jurássica, né? Não tinha internet, não tinha rede social, não existia rede social. E eu achava que essa editora ia aparecer, ia acontecer esse fato aí miraculoso. E é claro que não aconteceu. Quando a internet surgiu, começaram a surgir as editoras pequenas, eu comecei a descobrir que elas existiam, e as edições de autopublicação que você pagava, sob demanda. Eu tive Sim. 2 editoras que me ofereceram esses contratos, 2 assim, lá no início, quando eu ainda acreditava nessas ideias de que a gente ia pagar e ia ser publicado. Mas eu sempre fui muito, eu tinha 2 fatos a meu favor. Eu sempre fui muito pé atrás, muito acreditando que não ia dar certo. Eu sempre acredito que não vou vingar. Porque se der certo, eu vou ficar muito feliz. Se der errado, eu vou ficar muito triste se eu estiver acreditando nisso. Então, eu sempre acredito que não vai dar certo. Se der errado, é porque eu estava certa. Se der certo, eu estava errada, mas eu fico feliz. Então, eu sempre acreditei que não ia dar certo. E o outro fato é que eu sempre fui muito mão de vaca, principalmente naquela fase da minha vida área de começando o trabalho, iniciando vida profissional. Não, eu tinha muita dó de gastar dinheiro, achando que não ia dar certo. Então, eu não coloquei meus ovos naquelas cestas e foram acertadas decisões, porque eu acompanhei as editoras depois, comecei a acompanhar, né? Reclame Aqui, grupos de escritores falando que tal editora quebrou e levou o dinheiro embora, tal editora não deu certo, ou pessoas que às vezes receberam o trabalho delas, mas que ficaram frustradas porque ficaram com 1000 livros estocados num quarto sem ter o que fazer. Sim. E eu sempre assim fui muito pé no chão de saber onde é que eu podia pisar. Eu sabia que se eu tivesse 1000 livros aqui comigo, hoje principalmente, eu tenho criança, eu não posso ir em todos os eventos físicos para vender 1000 livros estocados. Mas na fase anterior, que eu não tinha filhos ainda, mas estava começando um trabalho, eu tenho carteira assinada, como é que eu vou passar 5 dias na Bienal de São Paulo, que fica a 600 quilômetros daqui? Eu sabia que eu não ia fazer isso, então eu sabia que eu ia ficar com esses estoques. Então eu não tive esses tombos, não tive porque eu recuei antes, não por falta de oferta, porque ao longo dos anos foram muitas ofertas. Sim. E no ano passado aconteceu uma situação que apareceu uma editora, uma pessoa falando, oferecendo publicação. E antes de terminar, eu já falei que não. Eu costumo falar, eu não estou interessada. A pessoa insistiu, falou: olha, você foi indicado por tal pessoa, aí era uma leitora que tinha lido, gostava do meu trabalho. É uma editora que está começando, e nós vamos apostar em alguns autores e a sua edição vai ser sem custo. Eu acreditei, entrei. Era realmente uma proposta muito bacana. Meu livro ganhou edição, assim, edição não, ganhou a diagramação, ganhou a revisão profissional, ganhou uma nova capa, ganhou tudo. Porém, o dono da editora teve um problema muito sério e era só ele. Então, quando ele teve esse problema, parte estava como eu, que não tinha investido nada. Essa parte não perdeu nada. Mas era pouca gente. A maior parte do pessoal tinha pago, né? Eles receberam os exemplares deles, mas a promessa era, né? Vamos formar uma editora, vamos aos eventos, nós vamos divulgar. E isso não aconteceu porque a editora faliu antes de começar. Então, assim, eu sou tão ressabiada, eu não perdi financeiramente, eu não perdi nada, eu perdi só mais um sonho. Tive essa frustração, muita gente teve junto, foi uma tristeza muito grande. A gente percebeu que não foi culpa do editor, né, do dono da editora, não foi assim, talvez um sonho além do que era possível naquele momento para ele também. Mas assim, quando alguém me fala, eu quero publicar, me indica uma editora, eu não digo não. Amazon.com.br. Sim, eu falo autopublicação, no meu caso eu vou na Amazon, eu vou nos livros sob demanda, eu imprimo uma unidade se eu quiser e vamos ver se alguma editora muito grande um dia descobrir, aí você vai, mas eu tenho muito, muito medo mesmo. Já vi muitos amigos levarem tombos muito grandes. Muito bem. Ô, Lívia,
Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Eu meio que acho, eu imagino a resposta, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Eu vi que você tem alguns livros publicados com as iniciais do seu nome, né? É o LTR Stocco, né? Em vez do Lívia Stocco, que depois vem aparecer Uhum. em algumas capas. O que te levou no início a publicar como LTR Stocco? Olha, eu levei muitos anos para me assumir de escritora, para dizer para as pessoas que eu escrevia. Eu era uma pessoa muito para dentro, extremamente tímida com tudo. Eu tinha muita vergonha de existir, ser uma pessoa. Graças a Deus essa fase passou um pouco, não totalmente, mas passou. Mas eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu escrevia. As pessoas, assim, a minha cidade é uma cidade que. O Brasil é um país de leitores, mas a minha cidade parece que era mais ainda. Hoje Sim. até eu conheço pessoas que leem, que escrevem até. Mas geralmente as pessoas até da minha escola, até professores, gente que me conhecia, quando descobria que eu escrevia, que eu sentava num cantinho ali para escrever histórias, o que você está escrevendo? É um diário? Não, eu estou escrevendo uma história de fantasia. Me olhava com uma cara como se eu estivesse, assim, não sei, invocando o demônio, ou fazendo alguma coisa muito errada, ou muito estranha, uma pessoa muito esquisita. Então eu não falava isso para as pessoas. Quando eu quis publicar, quando surgiu a autopublicação, eu não queria que meus parentes soubessem, como se fosse uma coisa assim, assustador. Meus amigos, meus colegas conhecidos, ninguém podia saber, era um segredo. Quando se um dia virasse, né, um best-seller, aí eu ia contar, sou eu. E aí eu comecei a criar pseudônimo, criei um monte de pseudônimo, um mais bizarro que o outro. Aí eu achava eles Ah, muito toscos, eu não cite tinha coragem de exemplos. usar. Cite exemplos. Ela só vai, Pior vai é que falar só. faz tanto tempo, faz muito tempo mesmo, faz 20 anos isso. E eu não lembro, mas eu sei que eu olhava para eles e eu achava. Por exemplo, tem um que eu lembro, que era o Lita Rostock, que era uma junção dos meus nomes todos. Gente, isso tá parecendo o quê? Tá parecendo aquele circo lá. Lita Rostock foi boa. Parecendo. Não, terrível. E aí eu tinha mais vergonha. Eu falei, se alguém descobrir isso, vai falar assim, mas você juntou seus nomes, que coisa, né, bizarra que você fez aí. Eu comecei a usar as iniciais, porque Tolkien usou as iniciais, porque Rowling usou as iniciais. E na época que eu comecei a publicar, era a época que esses dois estavam em alta. Então vamos usar, porque está na moda usar as iniciais. Sim. Mas chegou uma hora que eu larguei mão e me assumi ser quem sou. Vou me abraçar e vou usar meu nome mesmo, tá Sim. bom? Meu nome é maior, tem dois aí no meio, vamos usar só o primeiro e o último, tá ótimo. E usei. E agora tudo sai com meu nome completo, né? Meu nome real mesmo. Mas depois que você passou a usar o Lívia Stocco, algumas pessoas que não faziam ideia que você escrevia, souberam e foram te perguntar, te questionar, como é que foi isso? O melhor de tudo é que como eu comecei a publicar na internet, né, e-book, e como eu falei, né, aqui eu tenho um público, uma cidade que não é público leitor mesmo, Sim. pouquíssima gente ficou sabendo que eu publicava ou não. Não fez diferença nenhuma para as pessoas que eu achava que eu ia ter vergonha de falar. Pouquíssima gente ficou sabendo. Hoje, como eu faço, né, rede social, as minhas redes têm o writer aí junto, tem o Aham. escritor junto, são voltadas para isso. Eu não tenho rede pessoal de falar da minha vida, eu tenho só Sim. rede falando desse trabalho de escrita. Então, hoje as pessoas conhecem e me perguntam, mas não fez diferença, assim, para falar assim. Na época, não fez a diferença que eu achava, ai meu Deus, vão me julgar, vão me julgar. Não, ninguém veio me julgar. Era uma coisa só minha mesmo. É, faz parte, é assim mesmo com todo mundo, né? Agora, desses. Você tava falando que você era pequenininha, que você escrevia assim e tal. A sua mãe ainda tem guardada o seu livreto que você escreveu quando você tinha 5, 6 anos? Ou azar? A minha mãe me passou ele, ela me entregou, mas eu não sei onde eu pus. Esse eu não sei onde eu pus. Eu já tirei foto dele. Agora, eu tinha um outro aqui, eu tô olhando aqui na minha biblioteca, fica aqui do ladinho. Eu também não tô sabendo onde eu guardei, que é o meu diário, tá bem ali.
Esse é um diário que eu ganhei, é um diário cor-de-rosa que eu ganhei para registrar minha vida, muito emocionante aos 11 anos, que como não era emocionante, eu comecei a escrever fantasia nele. Esse tá aqui, esse eu tenho guardadinho. O outro eu tenho, tá? Ela me deu, minha mãe me achou e me deu esses dias, mas eu não sei onde eu pus esse. Mas qual é a história desse livreto? Do livreto, É, era um conta. elefante azarado. Hum. É um livreto que tem, eu acho que só as letras que eu conhecia na época, porque eu estava sendo alfabetizada ali, né? Então eu juntei as letrinhas, tem um elefantinho ali que ele vai, tudo que acontece com ele sofre um azar e no final ele tem algum dia de sol, alguma coisa assim. Tem 5 páginas, muito Não, mas pequenininho. tem um final feliz já, hein? Ó, Tem que ter um final, né? É. Aí eu balançando a mesa. É. Olivia, e por que você passava as madrugadas escrevendo o livro à mão? Você não tinha internet, mas não tinha computador também para você escrever? Pior que não, também não. Eu fui ter computador já eu acho que computador em casa a gente passou a ter, eu já tinha uns 16, 17 anos. E eu comecei a escrever muito cedo, eu escrevia, era antes disso. E o computador, na época, era aquele tijolão. Aquilo Sim. não era um notebook que você levava para o quarto, né? Aquele tijolão que levava 40 minutos para esquentar, para aquecer a tela e começar a aparecer as coisas. Ele ficava num quarto no fundo da casa para todo mundo, né? Uhum. Disponível. E assim, energia era mais difícil, o computador esquentava, a cadeira não era uma cadeira própria, então a gente cansava de ficar naquilo. E eu não conhecia os programas também, programa para digitar, eu não conhecia os atalhos. Eu comecei a digitar ali, digitar os livros, tudo. Mas antes eu sempre tive esse processo de escrever à mão. Eu fazia rascunhos à mão, Sim. psicografava os livros à mão. Tinha altos rascunhos. Hoje, nessa semana mesmo, meu irmão falou para mim, Lívia, o ideal seu é que você fizesse suas planilhas todas no computador. Eu já tentei passar tudo que eu tenho para o computador, mas para os meus registros para escrever, eu tenho uma saga de fantasia e eu faço muitos spin-offs dessa saga. Cada spin-off eu preciso que ele esteja coerente dentro dessa saga, que eu não Sim. mate alguém que já está vivo lá na frente. Esses registros estão em papel. Eu tenho, acho que um livro inteiro em papel, em canetas coloridas. Tem canetinha, canetona, caneta pequena, marca-texto, a caneta como tudo colorido, tem desenho, tem essas coisas que são necessárias para mim, fazem falta. Ela Eu gosto passa de mais tempo espalhar no chão. pesquisando, Ah, ela sim. passa pesquisando se a pessoa tá viva do que Pior escrevendo, é né? que é. Pior é que é. Eu gosto de espalhar minhas planilhas todas assim, espalha tudo numa mesa, eu sou espaçosa, tem aquela mesa gigante, eu olho tudo para achar aquele milho que eu estou procurando para colocar na história. Então eu É, preciso dessas informações de papel. a gente já teve aqui, acho que o André Gordirro, que ele falou isso, né? Você não pode escrever uma coisa lá atrás que lá na frente não vai estar e vice-versa, né? É o que Isso. você falou, né? Você falar de um personagem que, sei lá, ele morre lá num determinado ponto, mas lá mais pra frente ele tá vivo, assim, vai ser uma incoerência grande. Quem escreve fantasia tem que ter esse controle, Sim. porque fantasia e ficção científica tem os leitores mais Cri-cri. chatinhos, assim, né? Que eles ficam olhando todos os detalhes de todas as histórias e tal. Mas aí, quando que você teve a ideia de escrever o mundo de Bardo? Quando que veio para você? Porque normalmente para escritor de fantasia sempre vem uma saga, né? Sempre vem assim um mundo inteiro. Quando que veio e como você foi trabalhando ao longo dos anos a sua saga? Da eternidade. Então, a saga começou nesse diário que eu mencionei, esse diário Rosa lá com 11 anos. Era uma série que não era uma série, era uma história de aventura, em que os personagens iam ter poderes, iam usar armaduras, iam confrontar um vilão, bem Cavaleiros do Zodíaco mesmo, né? Eu gostava muito de pensar em aventuras fora. Eu queria muito passear fora, andar em montanha, andar em rio, tudo. Eu tinha essa vida. Não era, eu sempre fui menina de cidade.
E eu gostava muito da ideia do campo. Então eu queria escrever uma história que mostrasse aventuras num campo, num aberto, num espaço aberto, tudo. O mundo foi se criando ali. Nessa época que eu comecei, eu tinha 11 anos. Nenhuma ideia de escrita criativa, de nada, de cursos de escrita, de literatura, de foco narrativo, de criação de personagem, nada. E eu comecei a escrever essa história baseada nos Cavaleiros do Zodíaco. Essa historinha do diário, ela tem um começo, meio e fim. Uhum. O que eu sabia dessa história é que os personagens tinham um portal para atravessar para o outro lado, porque eu também era fascinada, até hoje sou, por temas de ficção científica. Então misturou um pouco dessas coisas. Sempre gostei de fantasia, de aventura e de ficção científica. Então foi juntando. Aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, né? As coisas foram surgindo. Principalmente assim, que o personagem é o que leva a história, não o mundo. O mundo pode ser maravilhoso, mas se o personagem não tiver vida, não tem por que uma pessoa ler esse livro. Isso era um conceito que foi um conceito difícil para entender. Eu levei alguns anos para entender isso, para amadurecer essa ideia, para começar a trabalhar com os personagens. E como eu tinha insônia, e aí eu ficava acordada até muito tarde, eu lia, eu ficava lendo, e depois eu passei a ficar escrevendo. Eu usava esses rascunhos para escrever à mão mesmo, e comecei a rascunhar as histórias dos personagens. Era um hobby, era um passatempo, era uma coisa assim que eu fazia naturalmente, era uma parte que eu fazia todos os dias, o tempo todo. Até eu chegar num ponto, eu tinha 24, 25 anos, que eu falei, gente, eu passei a vida inteira pensando nessa história, trabalhando, mapa. Passei 5 anos desenhando mapa e redesenhando, e redesenhando, e redesenhando. E cheguei nessa conclusão, tô escrevendo, não tô escrevendo nada, porque não tem nada pronto, né? Foi nessa idade que eu comecei a estruturar, a pensar realmente nisso como trabalho, pensar assim, ou largo isso de mão, cresço e viro profissional e paro de brincar, de pensar em alguma coisa, ou eu passo a escrever de verdade. E eu resolvi escrever de verdade porque me dá prazer, me deixa feliz. Eu gosto, né, de entrar, a gente entra dentro do personagem. Então, enquanto eles estão vivendo as aventuras, você também tá, o escritor tá um pouquinho vivendo aquilo. E nessa fase que eu comecei a pensar naquilo com um olhar um pouco mais crítico, mais, talvez profissional da coisa, pensando nele, nessas histórias, como alguma coisa que ia atrair outra pessoa a ler. Por que outra pessoa ia gostar de ler aquilo ou não? Né? O que estava chato demais para ler? E era uma história que me tomou a vida toda, então era uma história grande, não era uma história pequena. Já era uma coisa, né, enorme. Tanto que o meu primeiro trabalho literário foi um livro que hoje tem 437 páginas, um impresso. E eu tive, há pouco tempo, tem um grupo que eu participo, que é o Leituras Fantásticas. A gente, há 2 anos, se reuniu para fazer uma revista. E a revista, a proposta era contos de 600 palavras. Essa proposta me assustou muito mais do que escrever um livro. Porque eu não sabia escrever um conto que ia acabar ali, nas 600 palavras. Fui aprendendo. Acho que hoje a gente está no caminho. 2 anos depois, estamos aprendendo todos. Muito bom. Eu ia justamente te perguntar, né, já que você tocou no assunto, é a revista Histórias de Lugar Nenhum, né? Tá na 20ª edição ou já avançou mais? Acho que vai sair a 21ª, vai sair a 21ª, que vai ser o tema A Casa Assombrada, ó spoiler, porque é uma edição comemorativa do Halloween, né? Vai sair próximo aí do Dia das Bruxas, e a gente fez esse tema próximo. É um grupo de 15 pessoas, uma média que dá de 15 pessoas. A gente vota nos temas e temos essa proposta, 600 palavras, cravado, cada um faz uma parte na revista. Hoje eu estou na administração da revista, todo ano muda os 2 administradores. Cada 6 meses um de nós sai e entra outra pessoa. E é uma revista que toda edição é um desafio. Criar um conto num tema que você não escolheria se fosse você, né? É um tema que o grupo escolheu.
Mas é sempre o mesmo grupo de autores que escreve? Vocês recebem textos de fora? Que se alguém quiser participar, tem alguma maneira? Como é que funciona? E a Às distribuição da vezes a gente revista, como que é também essa distribuição? É online? Às vezes a gente recebe convidados, a gente faz o convite. A princípio, é o mesmo grupo de autores. Já teve gente que saiu, já teve gente nova que entrou para ficar no grupo, porque ela começou como um desafio num grupo de WhatsApp, que era um desafio que a gente fazia, um grupo de escritores, de escritores e leitores. Acabou Sim. que muita gente que entrou lá passou a escrever. E nós começamos a fazer esses desafios de criar pequenos contos como uma forma de estimular a criação mesmo, não era para publicação. Passamos, acho que quase um ano fazendo esses contos assim, só um para o outro. E aí resolvemos, não, vamos tentar a revista, vamos tentar fazer de forma séria, né, com um cronograma a cada 2 meses. Agora a gente ampliou um pouquinho, porque acabou ficando apertado, 2 meses, era bimestral a revista, mas a gente tem revisor, a gente tem capa para fazer, então é bastante coisa, diagramação, o acompanhamento da publicação acaba sendo um processo grande, e a cada 2 meses ficou puxado. Com Mas certeza. a princípio é o mesmo grupo, e hoje a gente recebe alguns convidados, a pessoa pode manifestar interesse, pode entrar em contato com um de nós, eu tenho interesse de participar da revista. Aí manda o conto para o tema que a gente, né, pede, né, o tema da vez é esse, e o grupo vai avaliar se ele vai entrar ou não. É uma avaliação feita pelo grupo mesmo, por todo mundo. A gente bota lá, a pessoa que recebeu o convidado, bota lá, fala, é meu convidado. Uhum. E já aconteceu de ter gente que entrou, já aconteceu de ter gente recusada, porque tem que estar bem dentro do parâmetro da revista, de todo mundo, né? Todo mundo tem que achar que o conto entra. E a distribuição ela é na Amazon, a gente publica lá mesmo, que é onde a maior parte dos escritores do nosso grupo publica os trabalhos independentes também. Muito bom. É isso aí, eu tenho que passar pelo crivo dos critérios da Sim, galera. é isso aí. Que é. Acho que é a melhor forma de garantir a qualidade, né? Essa coisa do mandou, passou, pagou, publicou. Isso aí é um perigo para você avaliar a qualidade do texto, né? Sempre é bom ter uma curadoria para garantir, até para ser cobrado depois também, né? Sim. Pela qualidade do texto. Mas, Olivia, você certa vez disse que existia você achava que tinha um preconceito quanto ao gênero de fantasia, que as pessoas pareciam não levar muito a sério, ver uma coisa assim, e que os escritores de fantasia são pessoas que se empenham muito, estudam muito, pesquisam e tal. Você acha que continua esse preconceito ou diminuiu um pouco mais? Eu acho que continua assim, sim. Quando fala assim, você escreve que é fantasia, já é uma coisa assim, é uma coisa associada ao gênero infantil, ao mundo infantil, Sim. porque toda produção infantil, audiovisual, livro tem fantasia. Praticamente tudo envolve a fantasia, porque é criado de uma forma lúdica, é falado de uma forma lúdica, e as pessoas associam que toda fantasia é infantil. E nós estamos bem longe disso. Sim. No Brasil, eu acho que essa seria preconceito mesmo, que é mais generalizado do que lá fora. Parece que lá fora existe muito mais produção de fantasia adulta, voltada para adulto que faz sucesso do que aqui no Brasil. Mas aí eu já não sei se é só pelo gênero da fantasia, né? Lá fora a gente tem o Nebula Awards, que é para fantasia e ficção científica, e aqui no Brasil a gente está caminhando ainda, está engatinhando. Mas eu acho que a gente está engatinhando na literatura no geral. Sim. Então, os gêneros que eu vejo que aqui fazem mais sucesso na mídia, principalmente, né, que são os dramas, os romances mais realistas mesmo, eles são gêneros que a mídia gosta de anunciar, né? Parece que eles têm mais um respaldo de como é a vida de uma pessoa, como é a vida real de alguém, parece que passa mais seriedade. Uhum. Mas o trabalho de quem escreve fantasia, de quem escreve ficção científica, é puxado também. Mas é como se fosse assim, como é imaginado,
não é tão trabalhoso. Então, tem essa. Acredito que tem assim essa visão ainda assim. E é tudo imaginado, né? De todos os gêneros. Pois é. Nada de Sim. verdade. Na verdade, assim. Tirando autoficção, né? É, Ou biografia romanceada, o resto é tudo. na verdade, fantasia é mais difícil do que, por exemplo, ficção de crime, que é o que eu escrevo. Porque, por exemplo, se eu escrevo, por exemplo, sei lá, num texto meu, eu escrevo Ferrari, todo mundo sabe que é Ferrari. Agora, no mundo da fantasia, aquele veículo só existe naquele universo, então ele tem que ser totalmente descrito para a pessoa saber o que é, uma arma, um lugar, tudo, né? Tudo tem que ser. Há controvérsias. Ah, sim, porque já Por existe o. quê? Não, porque a pessoa que é totalmente alheia ao mundo real e que chega no estacionamento que perde o próprio carro, Ah, Ferrari, vamos dizer, tá? Mas eu tenho problemas de escrever histórias comuns, histórias no mundo real, histórias comuns que eu falo do mundo comum. Aham. Eu tenho problema sério de pensar assim, mas já teve gente que me falou assim, não, mas você não pode botar este carro com esse personagem, porque não combina. E eu, mas por quê? Porque se a pessoa tem esse dinheiro ou não tem esse dinheiro, ela não vai comprar esse carro, ela vai comprar esse porque é muito mais potente, porque é muito mais. Eu falo, tá, vai gasolina, vai subir. Para mim é a mesma coisa. Então, há controvérsias. Crime é uma coisa que eu acho dificílima escrever. Eu acho dificílimo saber, por exemplo, armas, né, de crime para cometer tal crime. Você tem que estudar isso. Você tem que estudar balística para poder fazer uma cena de crime que realmente convença a pessoa que trabalha com isso. Sim. Tanto que o único livro policial que eu tenho é Transpasse. É um policial com ficção científica. Na época, eu queria muito escrever um livro policial. E eu botei ele com ficção científica 200 anos à frente, porque lá eu pude criar armas. Lá eu pude inventar algumas coisas, algumas tecnologias. Eu baseei nas tecnologias que eu vejo hoje, que eu acompanho, né? Notícias de ficção científica, mas é totalmente possível que esses estudos que eu usei sejam esquecidos. Agora, se eu fosse basear aqui, eu teria que buscar as armas possíveis hoje, que existem hoje. Então, para mim, seria mais difícil. Tem pessoas que estão envolvidas nesse mundo, nessas informações, e que conseguem escrever isso com facilidade. Sim. Até imaginar isso com facilidade quando leem. Eu tenho essa dificuldade. Então, tudo é relativo também. O que eu tenho dificuldade de entender, Will, é por que a galera que tá aí assistindo esse episódio, esse papo bacana com a Lívia, ainda não se inscreveu no canal, ainda não deixou o like no vídeo, ainda não acionou as notificações, ainda não compartilhou. Isso é que tem hora que não dá pra entender, né, Will? pois é, mas nunca é tarde para fazer isso, não é verdade? Então, Certeza. faça isso já. Aliás, a gente estava falando aqui, me veio aqui uma coisa interessante, assim, existe, como a gente estava falando dos leitores, né? Leitores de fantasia, de ficção científica, que são muito, assim, observadores. Já existem as polêmicas, aquilo que é cânone, dizemos assim, que você não pode mexer em fantasia. Olha, isso aqui, a elfo tem que ser assim, tal lugar tem que ser assado. Quais as maiores polêmicas do universo literário da fantasia? Eu acho que eu vou falar assim, maiores polêmicas eu não sei. Eu acho que quando a gente fala de adaptação de alguma obra que é muito conhecida para outro meio, para o audiovisual, que geralmente são para séries literárias, sempre vai ter polêmica. Eu não acompanho muito o Star Wars, mas eu sei que teve muitas polêmicas aí com o que veio depois e que não casou com o universo já estabelecido. O pessoal não gostou de explicações para coisas que não precisavam de explicação. Recentemente teve a Bridgertons, que não é fantasia, é uma ficção histórica. Uhum. E que quando foi transportado lá para a série,
acabou virando uma coisa bem fantasia, sem a parte mágica, sem a parte de criaturas, mas aquele mundo não existe. Aquele mundo que colocaram a diversidade que a gente tem hoje naquela sociedade do passado, transformou aquilo numa fantasia histórica. Eu não vejo problema, eu também não sou fã de Bridgerton, não acompanho. Mas quem é fã da série literária fica enlouquecido, fica doido com isso. O Tolkien, que criou o mundo dele lá, daquele jeito, estabeleceu daquela forma, quando é transportado, né, para a série, e colocam elfos negros, aí as pessoas falam, mas não pode. E aí outros vêm e vão analisar a obra minuciosamente para falar onde Tolkien falou que não tem elfos negros. Ele falou que tem, e que aqueles que apareceram em tal lugar eram louros, brancos, de olho azul. Mas ele não falou que não tem. Então o pessoal se apega ao que não tem, ao que tem, e cria toda essa discussão. Eu vejo que a minha maior dificuldade pessoal é quando a coisa está ali daquele jeito e quando é filmado, muda de uma mídia para outra, ela fica muito diferente. Uhum. Às vezes, essa parte, raça, orientação, né, etnia, orientação sexual e tudo mais, às vezes não faz diferença para a história. Às vezes não faz nenhuma diferença para a história. Mas às vezes faz. E quando faz e é mudado, isso mexe com a gente, mexe com o leitor que já está apegado emocionalmente àquilo. Mas isso daí também cabe a cada um voltar para o teu livrinho e largar o outro, ou pegar o outro e largar o livro. Sim. Né? Assim, agora, eu tive uma experiência de um leitor que uma vez leu a minha série e ele veio falar comigo que ele não estava aceitando algumas coisas porque eu não tinha especificado a diferença de, como é que era o negócio? De feiticeiro para... Era feiticeiro e para bruxo, que as duas coisas estavam no mesmo balaio, ali no meu mundo está no mesmo balaio. Eu não tinha feito essa diferenciação, não especifiquei as coisas. Sim. Porque ele falou que não são a mesma coisa. Mago, bruxo, feiticeira, isso e aquilo. Na ordem arcana, não sei o que das quantas. E me deu uma aula de Dungeons and Dragons. E eu falei para ele, mas eu não estou no mundo de Dungeons and Dragons. Assim, muito legal que tenha isso nesse mundo, mas não é o mundo que eu estou usando. E ele não aceitou. Não aceitou isso. Da mesma forma, já teve outra pessoa que veio falar para mim que a cena de batalha que eu criei, que tinha umas coisas assim, é uma cena que a maior parte dos leitores que vem falar comigo gosta. Uhum. E esse específico não gostou justamente pelo que o pessoal gosta. Ele não gostou porque eu não descrevi os movimentos. Eu não falei que a espada passou assim assado, que esse movimento se chama assim assado assim. Mas eu não sei. E naquele mundo eu não sei se eles deram nome para esses movimentos. E existe esse tipo assim de conceituação. Eu acho que não é bem do gênero ou bem de todas as pessoas, assim, é de cada pessoa. A pessoa se apega a essas coisas e tem pessoa que quer que exista uma definição única para a fantasia. E é uma coisa que é impossível pensar nisso. A fantasia é um gênero do vamos imaginar fora de qualquer contexto. E eu acho que é bem mais por aí mesmo. Eu acho que também tem. Claro que isso vai de cada um, mas tem casos e casos, né? Porque existem algumas figuras que são criadas que já estão tão assim estruturadas, estabilizadas, né? Como os vampiros, por exemplo, que vem uma pessoa com Sim. vampiros que brilham no sol, entendeu? Aí o negócio fica um pouco Sim. esquisito, né? Acho que é aí que a galera pega um pouco, né? Parece discussão jurídica, né? Olha, ele disse que tinha, mas quem disse que ele não tinha? Vamos olhar aqui Vamos ver a se abriu um obra, vamos ver precedente. alguma brecha jurídica para a gente poder fazer uma discussão assim. É engraçada, né? Isso é complicado mesmo. Olivia, eu tenho uma curiosidade. Você fez design gráfico, né? Você trabalha com essa parte de artes. E você teve a possibilidade de fazer, né, a capa para um livro
de poesias da sua avó, né? Que seus avós escreviam. Como é que foi essa história? Como é que foi essa experiência? Fala um pouco mais pra gente sobre isso e a influência também dos teus avós, né? Ambos escreviam, né? Sobre você, se teve, se não Olha, teve. eu queria até ver se eu tinha esse livro aqui, mas eu acho que eu não tenho mais, porque a minha avó não é daqui, da minha cidade. Nós temos visitante aqui, ó. A visitante veio falar um Participação oi. especial. Tudo bom? A minha... Manda um oi, Maia. Tá tomando leite aqui. A minha avó, ela escrevia poesia. Ela escreveu a parte dos pseudônimos. Ela escreveu a vida inteira. Ela publicou no Jornal da Cidade a vida inteira sob pseudônimo. Só que chegou num ponto da vida dela que todo mundo sabia que era ela. Mas ela continuou usando porque já virou uma coisa assim, uma coisa Sim. dela, né? E no final, né, assim, ela já tinha parado de escrever na época, já tinha tava de bastante idade, e o pessoal, os filhos, decidiram fazer uma publicação. Foi até a prefeitura da cidade que fez essa publicação e pediram para eu fazer a capa. Na época não foi um processo muito assim tranquilo, porque eu estava ainda na faculdade, estava começando a faculdade, eu acho que eu estava no primeiro ou no segundo ano. Então eu não tinha ainda dados para fazer essa capa. Sim. O que eu fiz foi usar um livro de poesias que eu tinha, que já estava arrebentado, ele já estava com a lombada quebrada, então as folhas estavam saindo. E eu espalhei ele e usei uma rosa, que ela gostava muito de flores, uma rosa já seca. Deixei a rosa secar, abri as pétalas dela, tudo, para fazer a foto do livro. Que as poesias da minha avó eram poesias dramáticas, poesias voltadas para a morte, para tristezas, para perdas. Então foi assim, foi o processo da capa desse livro. Né? Eu achei que a capa ficou legal, o pessoal gostou, né? Os parentes já gostaram, mas eu tive assim bastante receio na época. Foi a minha primeira capa de livro. Eu fiz capa para minha avó antes de fazer a capa da faculdade, antes de entrar nessa parte na faculdade. Sim, muito legal. E a influência que teve alguma influência dos seus avós escreverem, em você querer escrever e tudo mais ou não? Assim, o meu avô eu não conheci, ele escreveu 2 livros, eu tenho até, minha mãe tem, né, um deles, porque não foi livro publicado. É livro que ele escreveu e que tem lá contando as andanças dele. Meu avô era caixeiro viajante, ele vendia livros pela estrada. Mas ele faleceu quando a minha mãe tinha 15 anos. Minha mãe estava na adolescência ainda. A minha avó é que eu acompanhei mais, mas eu acho que a influência foi de ter livros disponíveis, ter histórias disponíveis, ver a minha avó escrevendo, né? Ela fazia as poesias dela, ela mandava cartas para a gente, escritas e com poesias também. E acho que acaba que era uma coisa natural, parecia uma coisa, fazer parte do cotidiano. Então, a influência por ver, né, a outra pessoa fazer, por ter os livros disponíveis ali, a influência que estava sempre presente. Sim, muito legal. Agora, já que a gente entrou nesse assunto de capa de livro, a gente até perguntou se você tinha livro para mostrar. Mostra os seus livros aí e fala um pouco sobre a capa, porque também é uma coisa importante nos livros de fantasia, a parte gráfica. E aí você já emenda também com o quanto é importante os mapas, né? Toda a saga do livro tem os mapas que são importantes para a história. Aí eu gostaria que você falasse da parte gráfica dos seus livros de uma forma geral aí. Se pudesse mostrar também, seria legal. Tá certo. Eu penso assim, a parte dos mapas, o meu mapa tá ali atrás, tá num quadro ali, eu vou pegar ele para mostrar aqui. Enquanto ela pega o quadro, você que tá aí, aproveita e se inscreve no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, né? Já aciona as notificações e já compartilha também esse episódio com a galera. Ainda mais um episódio com a participação especial tão bonitinha. Ela tá me perguntando doces ou travessuras, o que eu respondo? Doces ou travessuras, a travessura da mamãe, ó. Esse é o mapa que eu levei, assim,
Vai lá na sala, bebê. Esse mapa eu levei mais de 5 anos para elaborar. Depois que ele estava pronto, eu passei ele para o digital, refiz ele no digital e colori ele lá para poder imprimir. Na época que eu comecei a fazer o mapa, eu não tinha esse panorama, porque eu só conhecia as histórias mesmo comuns. Vai lá na sala. Isso mesmo, vai de ler. Quietinho. Na época que eu comecei a elaborar o mapa, eu fiz para mim, porque eu estava criando uma história que eu queria que passasse por vários lugares de um mundo inventado e eu não estava sabendo calcular as distâncias que os personagens iam andar, como que eles podiam andar. Eu fui pesquisar, é por isso que eu falo que a fantasia é subclassificada, né? Que o pessoal devia pensar mais com carinho. Eu fui pesquisar quanto anda um cavalo por dia, quais os tipos de marcha, quando ele está andando correndo, fugindo de alguém. Nossa, mas um cavalo comum anda de qual jeito? Se não for cavalo, se tiver de carroça, que tipo de animal eu poderia colocar ali? Qual tipo de veículo ia andar? Então, eu elaborei o mapa e depois esse mapa eu uso ele até hoje. A cada vez que eu vou fazer alguma história que passe por vários lugares, pensando no tempo que os personagens vão levar de um ponto ao outro. Sim. Onde poderia ter cidade? Tem uma região desértica. Que tipo de cidade poderia ter aqui? Que tipo de habitação poderia ter aqui? Para o leitor, é muito importante porque ajuda ele a se situar. Nossa, claro. O personagem saiu daqui, foi até aqui, voltou até aqui. Mas por que não pode fazer assim? Ir de um lado para o outro? Essas explicações têm que estar dentro da história. Claro. Por que ele usou esse veículo e não voou até lá, né? E o mapa ajuda o leitor a visualizar a história. Eu penso nisso. Ajuda o escritor a situar a história e o leitor a visualizar. Eu aprendi a ler as direções dos ventos, né? Da Rosa dos Ventos, a partir dos livros de Tolkien, a partir dos mapas de Tolkien do Senhor dos Anéis. Ali que eu aprendi a importância de um mapa como leitora. Uhum. Eu não sabia leste-oeste, não sabia onde era. E eu aprendi ali. Agora, pensando assim, na parte de capas, eu acho que os livros hoje, livro impresso, são obras que as pessoas compram para ter em casa, para guardar, para ter na estante. Muita gente tem e não lê os livros, o impresso, vai pegar e-book, vai ler e-book para ter o impresso bonitinho, guardadinho ali, porque é a relíquia. Item de coleção, tirar né? Foto, sim. E eu usei, né, o que eu conheço de gráfica, apesar de que, assim, minhas técnicas de design estão desgastadas, porque já faz mais de 10 anos que eu não estou na área, mas eu uso só para mim. Até eu tive um livro recente, que é esse aqui, ó, o Transpasse. Essa foi a primeira capa dele. Essa capa aqui, ela retrata uma personagem da história. Os elementos, eles têm um significado dentro da história. Mas um leitor que gostou muito da história, veio falar comigo, ele fez uma enquete com os amigos dele, perguntando assim, o que essa capa te passa? E as respostas foram tão esquisitas que eu mudei a capa. Eu fiz uma mudança na capa. E a nova capa, o pessoal gostou muito mais. Eu não tenho a nova capa aqui, mas a nova capa retrata uma cena que tem muito mais cara de ficção científica e de mistério. E teve gente que falou assim, com essa capa eu vou comprar. Com essa capa eu vou ler. Com a capa antiga eu não gostei. Então, apesar da gente falar, não julgue o livro pela capa. A história pode ser que não, mas para você comprar e ter na sua estante, a gente julga sim. Claro. Então, essa é a capinha que eu mudei. Esse aqui são as capas da minha série. Ai, cocô. Agora que eu ia falar pra você colocar ela exibindo as capas, assim, conforme você falava. É o tempo dela que tá vencendo mesmo. Então, me deu algum tempo. Aí chega uma hora que é mamãe mesmo. O pai foi buscar outra criança. Então, tem assim. Bom, mostrando, voltando aqui. Essas são as capas do livro da minha série de fantasia. Uhum.
essas capas eu fiz as ilustrações, né? E tem aqui. São elementos da fantasia, no caso, é um dragão, né? Tem uma cena. Todas as capas da trilogia são cenas do livro, que está dentro do livro. E aqui também é outro dragão. Vou ver como é que pega aqui. É um outro dragão, tem um palácio aqui atrás, um castelo, um reino vermelho. E essa é a última cena, que também é uma criatura aqui atrás. Então, nas capas da série, eu procurei colocar uma criatura mágica. Essa criatura aqui é uma criatura marinha, que ela aparece numa cena bem crítica. Sim. Nos outros dois tem 2 dragões, são dragões que aparecem também na cena. Atrás tem esse outro elemento aqui, que é um veículo, são veículos imaginados. Eu tenho esse veículo. Esse aqui é um navio, também um navio que tem uma parte de engrenagens, uma parte mágica também. Sim. E todos os livros têm um veículo imaginado também da série. É o bonde, que cruza países. É o navio aqui, é um sambuque, é um navio amaldiçoado. E tem esse outro aqui, é um zizerválido. Uma coisa que voa. Que esse zizerválido foi sonhado. Eu sonhei com isso, eu sonhei que eu estava em cima disso e resolvi colocar no livro, porque no sonho estava muito legal. E para conceber as capas, no caso, eu procurei aliar elementos mágicos, elementos fantásticos. Os livros de fantasia têm muito disso, da gente colocar coisas bem de dentro da história, elementos bem chamativos, bem coloridos, ou bastante luzinhas que simbolizam a magia, né? E eu acho que cada nicho, né? Cada gênero tem a sua forma de fazer suas capas, né? Tradicionais. Sim. O tipo de fonte. Os elementos, né? Sim, os elementos já vão dizer para o leitor que tipo de história ele vai esperar ali dentro. Então, um livro como esse, que tem elementos de cena aqui, o leitor vai esperar encontrar alguma coisa relacionada com essa cena. Que tem um dragão cuspindo fogo em cima de um barquinho. Isso ele vai encontrar. Aí eu tenho as outras capas minhas. Eu tenho essa daqui também, que é uma capa que o pessoal gosta bastante, que é o Asa de um Guardião. É uma fantasia urbana, não faz parte da série. É um livro em que se passa no nosso mundo, mas tem elementos de fantasia, de sobrenatural. E aqui nessa capa a gente tem o anjo, né, que aparece, sobre anjos, no caso. É um tipo diferente de anjo, mas é um tipo de anjo. E tem fogo. Então, as asas da pessoa aqui, de fogo, a gente espera encontrar, então, alguma cena que tenha esse fogo relacionado dentro da história. Os outros livros que eu tenho aqui são que eu tenho impresso, né? Que eu tenho mais publicações nos e-books. Impresso mesmo eu tenho menos. É o Magna, que também é uma fantasia urbana, é um sobrenatural urbano, um romance mais adulto esse. Era uma coletânea, Os Contos de Bardo. Esse aqui eu tenho só ele, só assim mesmo, eu faço alguns sorteios. E o Água e Vento, que é um livro que ganhou... Acho que ele ganhou o 2º lugar de prêmio de melhor capa no Prêmio Book Brasil de 2020. Ele foi 2º lugar também como literatura juvenil, fantasia juvenil, que é um spin-off da série também. Também faz parte da série. É bom a pessoa ter a habilidade para fazer as próprias capas, as próprias ilustrações. E de explicar direitinho, olha aqui e tal. Um tutorial das capas. É diferente, né? É diferente. Queria eu saber desenhar, mas nem boneco de palitinho não sei fazer. Bom, a gente está chegando aqui no final do episódio de hoje. Estamos aqui na retinha final, nos finalmente. Eu só queria saber da Lívia se ela já fez o desenho animado dela com folhas que ela tinha o desejo de fazer quando criança. Aquilo lá virou isso aqui, ó. Escrever é mais fácil. A pessoa via na televisão assim, nossa, assim faz desenho animado, eu também posso. Claro que eu posso. Claro, assim, o pior é que hoje a gente pega vídeos no YouTube de pessoas que fazem cenas de desenho animado.
Sim. com 1 milhão de desenhos ali, faz o bloquinho para fazer 30 segundos, não é 30 segundos, 2 segundos, né, de animação. Então o que te Mas impede? não me impede, que eu acho que para fazer aquilo, eu acho que eu consigo escrever um livro de 600 páginas naquele tempo. Uhum. Tá certo, faz parte. Mas só Isso são como, escolhas, né? como última curiosidade, de onde veio a sua ideia dos spin-offs dos personagens da sua saga? A minha vontade principal, meu sonho era terminar minha série. Quando eu terminei de escrever a série, eu comecei a falar para as pessoas: olha, eu sou escritora. Na minha cabeça, se eu conseguisse concluir aquela história, eu podia falar para as pessoas que eu era escritora. Porque se eu não conseguisse concluir, se eu não fechasse a série, para mim eu não tinha mérito. Era meu, era coisa minha. E ao fazer a última história, as histórias dos personagens foram surgindo. Para eu escrever a última, eu tive que pensar no passado de alguns personagens. E aí eu percebi que aqueles passados podiam dar livros Hum, extras sozinhos. E no caso dos contos, é porque veio a ideia assim: se eu escrever um continho pequeno, que seja assim, agradável, que alguém goste, a pessoa vai passar para o livro. sim. E acabou Uhum. dando certo, porque tem até um amigo leitor que ele me conheceu por ali, por um dos contos, passou dali, leu os outros contos todos e passou dali para ler os livros e me falou: ó, eu só te conheci por causa desse conto aqui, que tem 5 páginas. Então, aí que eu fui buscar os outros. Então, Ela sim. joga a isca, Will. É, Claro, a gente tem que depois que o jogar leitor morde a todas isca, as ela possibilidades. puxa o é. anzol. A ideia é essa, né? Tá Se der certo. certo para uma pessoa, tá bom. Eu já ganhei Sim. amigos assim. Isso é muito Uhum. importante. Com certeza. Ai, ai. Mas é isso aí. Infelizmente, a gente vai chegando no fim do episódio de hoje, com Pois esse é. papo muito legal. E a galera fica como? A galera fica chateada, né? O pessoal sempre fica chateado. Bom, eu queria agradecer demais a Lívia por ter estado conosco hoje aqui, né, gravando esse episódio. Como o Will falou no início, né, foi um episódio gravado. Foi muito bacana, foi muito legal. Quero agradecer a galera que está assistindo aí na estreia do vídeo e a galera que ainda vai assistir, né? Galera que vai ver aí no 2x, né, Will? A galera do É, 2x. Então, para você não se esquecer de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, acionar notificações, para você sempre ficar por dentro quando a gente tiver alguma novidade. Então, vá lá, já clica aí, não custa nada, só se inscrever, deixa o like nesse vídeo, compartilha. Segue a gente lá no Instagram, @podletras, também é bem importante para você ficar por dentro de tudo. Da minha parte, eu me despeço, agradecendo a todos vocês. Toco a bola pro Will e, como sempre, como de hábito, a Lívia encerra com as últimas palavras para nós. é isso aí. Também agradeço a Lívia, aceitado o nosso convite. É difícil, mas a gente tem que arrumar um tempinho, um jeitinho para fazer a promoção da nossa obra, da nossa carreira é importante, né? Cada vez mais. Agradecer a todo mundo que assistiu, vai assistir. Falar para as pessoas toda terça e toda quinta, às 8 da noite, tem episódio inédito aqui no canal do Pod Letras, então ative as notificações para você ser avisado. Caso dê o dia você não tenha esquecido, o YouTube te avisa, né? Porque senão também às vezes ele esconde o conteúdo. Por isso mesmo, deixe comentários aqui, porque isso vai fazer o conteúdo ser mostrado para mais pessoas e o objetivo aqui é que mais pessoas possam assistir, conhecer as pessoas que a gente traz aqui, ir atrás, elas próprias terem o conceito delas se o escritor é bom, se não é, mas antes ele tem que conhecer, porque principalmente no Brasil é uma das coisas que a gente mais sente falta, que é de divulgação dos escritores. Então faça isso. E aí as palavras finais do episódio de hoje com a nossa convidada, a Lívia Scott. Eu estou muito feliz e muito agradecida por vocês terem me achado ali, porque eu sou pequena, não sou iniciante, mas assim, meu tamanho é de iniciante. E aqui a gente não tem muito canal de divulgação, no nosso país não tem. E nós temos que usar mesmo as redes sociais, porque é o canal que a gente consegue espaço. E por estar tão escondido assim, eu fico muito contente de vocês terem me encontrado ali. E de ter tido paciência também de encontrar uma agenda que dê certo comigo, né? Porque eu sou difícil, sou complicada.
Fora que eu tô com a mão suando aqui, porque eu sou assim mesmo, morro de vergonha, de ansiedade, falo, mas eu falo nervosa e vai saindo as coisas assim. Então eu agradeço muito, eu parabenizo o trabalho de vocês. Vocês estão com um trabalho muito legal, muito bacana. Eu me inscrevi no canal a partir do Instagram de vocês e eu tô muito feliz por estar aqui. Eu agradeço muito mesmo. Então E é desejo isso. muito sucesso, né? Vamos falar. Sim, Desejo muito Para sucesso. todos nós. Para todo todos. mundo. Amém. Aí, ó. Pra Bom, você também, mamãe. Então, gente, Tudo certo. a gente fica por aqui, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.